Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. E nós vamos dar continuação, né? Daqui nós paramos no domingo passado, qual era o nosso tema? Amém, a mão estendida. Eu quero dar continuidade a esse tema. E você que não pegou, pastor, eu vou fazer aqui um resumo. Mas eu não ouvi no domingo passado. Está no YouTube, querido. Vocês podem lá pegar e assistir. Mas a gente vai fazer aqui um breve resumo bem rápido. Nós estamos falando de Barnabé, quem se lembra? Filho da consolação ou do encorajamento, Barnabé. Lá em Atos 4, 36, 37, nós vimos que ele, como também alguns outros, venderam suas propriedades e depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos, que dividiam entre si, conforme a necessidade de cada um. Nós vimos isso. Vimos que Barnabé era um homem de fé, amém? Com um dom espiritual em ação. Que às vezes você vê e bate assim e faz... Não tem nada por dentro, né? É só uma capinha. Né? Não tem nada. Mas aqui a gente vê a ação do que eles estavam vivendo. Falamos do espírito de murmuração, que nos aprisiona, que rouba a alegria aquela alegria individual, nos impedindo de entrar no trabalho, no ambiente do reino, com alegria e com prazer. O espírito de murmuração, ele nos rouba isso. O coração já vem fechado, a cara, o semblante, tudo diz não. E como é que você vai trabalhar no reino? Se a tua cara diz não, ninguém tem medo, o povo não quer nem chegar perto, misericórdia. Não sei se ela foi vacinada, se vai me morder, não sei. E o espírito de murmuração nos rouba a alegria daquele que serve. Vimos o quanto precisamos de discernimento, é necessário fazer perguntas. Quando estou bem, pastora? Também. Mas você precisa fazer perguntas, o que vem roubando o meu prazer de viver, de atuar no meu dom. O que está me roubando? É porque lá em 1900 e bolinha alguém fez alguma coisa comigo, já ficou para trás, mas eu continuo caminhando da mesma forma. E o meu dom está guardado. É nesse ambiente, queridos, de reino que nós estamos aqui hoje. É nesse ambiente de reino que apresentamos, que nós decidimos a dividir, a servir, a contribuir, a cuidar, a se converter de verdade. Não é porque alguém apontou para mim, mas é porque ele falou comigo. Não é porque alguém disse a meu respeito, ele falou comigo. Ele tocou o meu ser. Já contei aqui quantas vezes eu fui para casa chorando. Eu ia lá de trabalhava, eu ia para casa à noite sozinha, ia caminhando, então eu pedia carona, Val. Me leva aí. E tratava com a pessoa. Então no final do culto a gente se encontra, eu deixava a pessoa para trás e ia embora para casa chorando. E ela ficava desesperada, eu estava te procurando, pode ir embora que eu preciso digerir tudo o que eu ouvi. Tudo o que ele falava. E tudo o que ele fala comigo. Às vezes na madrugada, às vezes no culto, às vezes na hora do louvor. Eu só tenho que estar com o coração sem murmuração e disposto para ouvir. Porque é nesse ambiente de reino é que a nossa vida é transformada. Então é nesse ambiente que a gente aprende a dividir, servir, contribuir, cuidar, se converter. Que a igreja primitiva estava vivendo e Barnabé era um que se permitia viver isso. Você precisa se permitir viver isso. Eu estou indo lá, hein, Val? Mas, meu coração, não fala tal coisa. Não fala isso, não faz aquilo. Não sei o que o Senhor tem para mim hoje. No ambiente de reino, quem conduz é Ele. Como vai ser? Eu não sei. Eu não sei. Um homem que decidiu ser o homem da mão estendida. Não porque não via problemas. A gente vê os problemas. Não que negasse os problemas, não. Mas ele decidiu ser a solução da tua época.
Um homem que ajudava os outros a irem para frente. Nós falamos muito sobre isso, nunca desistir. A não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Graças a Deus, pastor. Pedra de tropeço aí não. Murmuração até de vez em quando assim escapa uma coisinha ou outra. Pedra de tropeço aí não. Deixa eu te falar. Quando você anda, isso é muito sério. Por quê? Porque nós estamos falando de ambiente de reino. Quando você anda e toma água na hora da palavra, você atrapalha. No ambiente de reino, atrapalha. Quando você vê uma criança correndo, gritando, e você começa, bonitinha, deixa eu te dizer, atrapalha. No ambiente de reino, atrapalha. Quando você conta sobre a tua semana, bem na hora da palavra, Jairão, deixa eu te contar como foi. E fico chamando a atenção dele. E fico ali, atrapalha a busca dele. Num ambiente de reino, o nosso coração tem que estar no altar. A nossa mente cativa ao Senhor. E se não tiver, em nome de Jesus, toda a mente cativa aos céus. Porque do altar, não é da boca da pastora somente, vai sair o direcionamento para a minha vida. E eu não tenho direito de roubar o meu irmão. Deus sabe o que ele está passando, eu não sei. Isso é muito sério, no ambiente do reino tudo é sério. E a gente precisa aprender a viver nesse ambiente. Dá glória a Deus aí, por favor. Você sabe que você atrapalha o teu irmão a ouvir, a tirar a atenção dele na hora da palavra, na hora que Deus está falando com ele. No ambiente da glória, os detalhes são importantes. No ambiente de glória, os detalhes são importantes. Não é só o trabalho que eu estou entregando, o silêncio também conta para ajudar na conversão do meu irmão. Às vezes, tudo que ele precisa é de um abraço. Tudo que ele precisa é de um abraço, é de um sorriso. É um dizer, eu sou contigo. De verdade. Por quê? Nem conheço, nem sei quem é ela. Porque no ambiente do reino, o Espírito do Senhor é aquele que fala. Mas nós não somos pedra de tropeço, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós precisamos aprender e também a ensinar outros como se comportar no ambiente de glória. Aqui ou em qualquer lugar que eu e você chegarmos, a gente precisa discernir. Eu fui uma vez numa igreja, aquilo me marcou quando mandou levantar as irmãs, o coral das irmãs, tantos anos, mas eu nunca esqueci isso. Aí a regente chegou, fez aquele negócio bonito que um dia nós ainda vamos ter. Aí o coral das irmãs se levantaram, aí levantou uma profeta. Eis que te digo, esculachando as meninas. Aí a que estava orquestrando começou e elas começaram a cantar e a profeta a gritar mais alto e ela fazia cante mais alto. Num ambiente de reino, num ambiente de glória, não cabe. Não cabe. E se está tirando a tua atenção, vem para frente. Olha para ele. Somente para ele. Num ambiente de glória, não cabe. Falamos sobre quem são nossos encorajadores da atualidade. Nós precisamos. Quem são aqueles que nos fazem ser igreja da atualidade? Quem te pega quebrado e não vende seus cacos? Que às vezes você abre o coração e você diz, pastor, eu não estou bem. Aí sai um, aí entra outro, fala, você sabe que ela não está bem? Me contou que não estava bem. Deixa eu te contar. No ambiente de glória, ninguém te vende. O máximo que a gente faz é chorar por você. Porque o Espírito Santo nos leva a chorar por alguém, num ambiente de glória. Verificamos que não somos ricos de dinheiro, nós não temos muito dinheiro, nós não estamos assim, ainda não. Eu se tem alguém aí para falar, não, pastor, eu estou fora, o meu está sobrando.
Glória a Deus, né? Mas nós somos amados. E não somos amados porque é o que temos no bolso. Nós simplesmente somos amados. Que não somos perfeitos. É verdade, nós não somos perfeitos. Mas nós somos celebrados. Glória a Deus por isso. Nós somos respeitados. Coisa que o dinheiro não compra. Nós somos respeitados. Nós somos amados. Celebrados. Pessoas que amparam umas às outras quando a fé parece frágil. Porque nem todo dia você está no pique, no auge, cuspindo assim, vai, pá, e desce fogo. Nem todo dia. E quando você percebe que o outro não está assim, dá logo um abraço nele, estamos juntos. Estamos juntos, a fé está frágil hoje. Isso, queridos, é ser igreja. Cuidar um dos outros. Não estamos falando de lamber feridas, de acobertar pecado, nada disso, de bajulação, nada disso. Mas de cuidar de alguém. Isso é ser igreja. É o que vimos na vida de Barnabé. Uma vida que gera encorajamento a outros. A igreja em Jerusalém recebeu uma notícia. Os gentios estão se convertendo. E isso é terrível até os dias de hoje. Por quê, pastora? Quem são esses? Aquela gente que a gente não se mistura. É aquela gente, Sandra, que a gente não fala com eles. É aquele tipo de pessoa, aqueles que nós não comemos junto, não sentamos na mesma mesa. Aquele que pega mal, Dani, quando a gente é visto junto. E esse povo está se convertendo. Eita glória! É aquele que eu não vou com a cara, é aquele que eu sempre ouvi falar mal. E o povo começa a se converter. Quem eles mandam? Barnabé. Vai lá. Pois são esses mesmos que Cristo toma o coração e os leva a se converter de verdade. Mudança de rota. O que é mudança de rota? Nós falamos isso. Eu estava indo para lá, eu estava indo ao abismo. De repente o Senhor toma o meu coração e eu mudo de rota. E a igreja envia Barnabé para fortalecer esse povo em Cristo. Será que poderia mandar qualquer um outro? Até falo com você, com ela não. Com você não. E o Senhor enviando e tomando os corações. A generosidade como alicerce da vida. Em Atos 4, 32, 37 diz o seguinte. Toda a comunidade de cristãos estava unida. Olha que bênção. Um só coração. Uma única mente. Eles não alegavam direito de propriedade, nem do que era deles. Ninguém dizia, isso é meu e de ninguém mais. Eles compartilhavam tudo. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus. E a graça repousava sobre todos eles. Além disso, ninguém do grupo passava necessidade. Os que possuíam campos ou casas vendiam essas propriedades e entregavam o dinheiro da venda aos apóstolos como oferta. Os apóstolos, por sua vez, distribuíam esses recursos de acordo com a necessidade de cada um. José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, nascido em Chipre, vendeu uma propriedade que possuía, trouxe o dinheiro e entregou como oferta aos apóstolos. A régua, nós falamos no domingo passado também, estava alta. Uma somente, um só coração. Então, Barnabé, assim como os outros, que se converteram a Cristo, mas se converteram como, pastora? Só no bolso? Não, no bolso, na vida, na mente, na atitude, na ação, em tudo, se converteu de verdade. Se converteu de verdade. Tudo nele era convertido. O Senhor deles era Cristo e somente Cristo. A representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles ouviram, eles creram e mudaram a rota. Todos, pastora. Toda a igreja. Não todos. Havia um casal, quem se lembra do nome deles? Hein?
Fala alto. Ananias e Safira. Esses não entenderam o momento. Regado de entrega, de comunhão, de ambiente cheio da presença do Espírito da verdade. Quando o Espírito da verdade chega, queridos, não dá mais para a gente fingir que não é. Não dá mais para a gente se esconder, não dá mais para a gente agir como todo mundo. Por quê? O Espírito da verdade está no ambiente, direcionando o ambiente. Ananias e Safira, naquele ambiente de glória. Atos 5, de 1 a 11. Mas um homem chamado Ananias, com a conivência da esposa Safira, vendeu uma propriedade, guardou parte do valor da venda para si. Em seguida, entregou o restante aos apóstolos como oferta. Mas, inesperadamente, Pedro lhe disse: Ananias, como você permitiu que Satanás o levasse a mentir ao Espírito Santo, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade? Antes de vendê-la, tudo era seu. Depois que a vendeu, poderia ter gastado o dinheiro como quisesse. Como foi cair nessa armadilha? Então, qual era a armadilha? Mentir ao Espírito Santo. A armadilha não é que ele guardou, o dinheiro era dele. Antes de vender era dele, depois que vendeu continua sendo dele. Qual era a armadilha que Pedro fala que Satanás montou e eles caíram? Mentir ao Espírito Santo. Você não mentiu a homens, mas a Deus. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. Em seguida, alguns jovens levaram o corpo e o sepultaram. Passado não mais do que 3 horas, chegou a esposa dele, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: diga-me, essa oferta foi o preço total da sua propriedade? Sim, foi esse o preço. Ai, ela respondeu. Pedro prosseguiu: o que levou a ser conivente nessa conspiração contra quem? Contra a igreja. Não, contra a oferta que foi depositada. Contra o Espírito Santo. Os homens que sepultaram seu marido estão para chegar, e você será a próxima. Mal ele pronunciou essas palavras, ela caiu morta. Quando os jovens chegaram, encontraram o corpo da mulher, que foi carregado e sepultado ao lado do corpo do marido. Começou junto, terminou junto. Começou junto, terminou junto. Nesse tempo, a igreja inteira e todos os que tomaram conhecimento do fato sentiram um respeito profundo por Deus. Eles perceberam que com Deus não se brinca. Nós não estamos falando de dinheiro aqui. Ah, pastora, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de oferta entregue com o coração. A mentira não está naquilo que você não entregou, a mentira está em mentir ao Espírito Santo que rege o culto. Que rege o culto, queridos. Senão não tem propósito a gente estar aqui. Ninguém vai para o culto para ser levado pelos jovens para serem enterrados. Ninguém. O que há de errado nesse culto? O que há de errado? É que aqui nada é padrão. Não se acostume com nada. Não tenha um olhar comum para as coisas. Quando a igreja tem uma aliança com o Deus vivo, não se acostume com nada. Se eu perguntar para vocês, aonde fica o banheiro? Para onde vocês me apontam? Onde fica o banheiro dessa igreja? Ninguém sabe, não? Então levanta a mão e aponta. Aí, sim, ali fica. Ali, pastor. O bebedouro fica em que lugar? Sim, ali tem um bebedouro. Se eu precisar de um espelho, alguém pode me apontar? Sim, lá tem um espelho, não é? Ok. Mas o que o Espírito Santo vai fazer hoje? A quem ele vai usar? Como ele vai fazer? Não sabemos, mas estamos prontos para receber. Onde tem uma porta de saída? Ali. Se eu precisar de uma água quente, aqui.
Mas o que o Espírito Santo vai fazer? Então não se acostume. Não se acostume. Nesse ambiente de aliança séria com Deus, a régua é alta. Por quê? Não tem oba-oba, queridos. Parece que é crente, tem cheiro de crente. Vive como se fosse. Isso não funciona em ambiente regido pelo Espírito da verdade. Não, velho. O Espírito da verdade, ele rege o lugar, ele comanda o ambiente. Quando estamos num ambiente de glória, você reconhece o que é palha, o que é fogo estranho e o que o próprio Espírito da verdade, ele mesmo expõe. Ele mesmo expõe. Eu oro todo dia nessa porta, Senhor, em nome de Jesus. Os que estão aqui, estão aqui. O Espírito da verdade precisa mostrar. E aquele que vem endemoniado, ele vai ficar endemoniado na porta. É na porta. E você não fica, fala, não, é porque a pastora já ora. Não vai passar mesmo. Tem demônio, tem manipulação. Vem para fora, porque o Espírito da verdade caminha num ambiente de glória. Barnabé doa por comunhão. Comunhão com os irmãos. Enquanto Ananias tenta comprar status social. Dizimar, querido, não é por medo, mas por fidelidade e aliança ao Senhor. O que o Espírito Santo busca em mim e em você é integridade do coração perante Ele. Nós precisamos ter um coração íntegro, porque é isso que Ele vê. Não vê roupa, não vê o quanto você deu de oferta, mas a integridade de coração. O Espírito da verdade, ele vai lá. O pecado de Ananias não foi o valor retido, mas a mentira. O ponto central é a hipocrisia. Querer o status de generoso, sem querer pagar o preço de generosidade. É querer ensinar sem ter aprendido e se acostumar com isso. É assim mesmo. Fala. Não. O que vem depois? Bom, agora, né, a pastora vai cantar. Agora, a pastora vai cantar só. Ó. Não, agora Gabriel vai cantar, agora a pastora vai pregar. Isso daqui a pouco eu vou embora. Olha, está dando quase 11. Não se acostume. Não se acostume. E se você está acostumado, comece a orar ao Senhor, muda o meu coração. Eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas o meu coração está aqui para receber. 2 Coríntios 9:7 diz, cada um dê conforme determinado no teu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Pedro lhe perguntou, diga-me, essa oferta foi o preço total da sua propriedade? Sim, foi esse, ela respondeu. Ainda teve a oportunidade de consertar. Não teve. Deus não ama quem dá mais. Nós falamos sobre isso. Deus não ama quem dá mais, mas quem dá com alegria. Não tem como enganar o Espírito Santo. Não tente. A morte de Ananias prova que a igreja é um organismo vivo, queridos, e santo. Não é um clube social. Ei, antes de vender, o dinheiro não era seu. O que você tem não é seu. É seu. Quando você entrou aqui, alguém pediu extrato bancário. É seu. Mas não tente manipular o Espírito Santo. Aquilo que ele está conduzindo. Não tente. Ei, depois que você vendeu, poderia ter gastado o dinheiro como quisesse, mas não minta ao Espírito Santo. Para todas as coisas, eu digo isso. Para tudo. Não minta ao Espírito Santo. Note que Barnabé é o contraponto de Ananias e Safira, né, queridos? Barnabé vende o campo por devoção. Ananias e Safira por exibição. O problema não é a oferta. Eles poderiam fazer o que quisessem com o dinheiro. Mas é o nível do ambiente da entrega. Presença, aliança, Espírito da verdade. E o meu coração quebrantado. Se não é só mais um culto. Você não veio para mais um culto. Eu não vim para mais um culto. Presença. Não é.
É só mais um louvor que eu já aprendi hoje, ou que eu já escuto todos os dias. Não, 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 não. A presença que muda, que me transforma, que me faz me envergonhar, ficar vermelha pelos meus pecados, porque alguém te condenou, alguém ficou sabendo. Não, não. É pela presença dele, é pela transformação que ele vai gerando em nós. Nós falamos sobre investimento e doação. Barnabé não apenas doou para a igreja. Eu doei, eu trouxe aqui, olha, 1 quilo de alguma coisa, eu doei para a igreja. Não. Ele investia em pessoas, em famílias. Olhar para o reino. Olhar para o reino. Pessoas como Barnabé investem tudo, queridos. Não é só dinheiro, não. É tempo, é vida, é casa, é amor, é cuidado. É sentar para tomar um café. É dar atenção, é ligar, é saber. É através das portas que os Barnabés abrem, que pessoas ouvem sentadas, famílias são transformadas, são alcançadas, através da entrega, da vida que muda alguém. Oh, Jesus! A generosidade de Barnabé não está somente no bolso. Ele abre as portas da sua credibilidade. Você quer ter voz na vida das pessoas? Primeiro mostre os braços, se estão estendidos, se suas mãos estão abertas. Senão as pessoas logo vão perceber que você é só mais um. Quem retém o que tem, raramente libera o que foi chamado para si. Homens como Barnabé têm coragem de apostar em causas perdidas. Atos 9, 26 a 28. De volta a Jerusalém, Saulo procurou os discípulos, lembram de Saulo? Mas todos estavam com medo dele. Claro, o homem matava cristão, chegou aquele que mata cristão, acabou de entrar na igreja aí. Oh, meu Deus, vai sentar do lado de quem? Todos estavam com medo dele. Não confiavam nele nem um pouco. Então quem? Barnabé. Deu-lhe o maior apoio e o apresentou aos apóstolos. Ele defendeu Saulo, contando como tinha visto Jesus e falado com ele na estrada de Damasco. E como arriscara a vida por defender com ousadia o nome de Jesus em Damasco. Dessa maneira, Saulo foi aceito por eles, entrando e saindo de Jerusalém, sem ser interrogado, pregando com liberdade o nome do Senhor. Quem é preso no bolso, querido, raramente é livre para abraçar causas difíceis. Por quê, pastora? Porque toda causa difícil vai requerer uma mão estendida. Toda causa difícil vai requerer de você a tua mão estendida. A venda do campo que nós lemos lá em Atos 4 é o treinamento para o apoio que ele vai dar a Saulo. A mão estendida. Quem confia em Deus para entrar com seus bens, sua vida por inteiro, confiando em Deus para abraçar um ex-perseguidor. Porque quem confia em Deus, confia. Confia. O treinamento dele é o quê? A confiança. A mão que se abriu para entregar o dinheiro foi a mesma que estendeu para levantar Saulo. A generosidade, querido, é um músculo único. O ato é o mesmo. Saulo, terrorista convertido, chega em Jerusalém, a igreja entra em pânico, claro. Como confiar num homem que até ontem, quem sabe a história, até ontem matava cristão, que participou do apedrejamento de Estevão, nosso irmão, lembra do irmão Estevão? Foi apedrejado, quem estava lá? Saulo estava lá. Atitude de Barnabé, um homem com credibilidade, tomou a defesa de Saulo. Quando buscamos no original, lá no grego diz que ele tomou Saulo consigo. Isso significa proteção física, proteção espiritual. Vem cá, pastor. Tomar consigo. O que significa? A palavra diz que ele tomou Saulo consigo. Não é isso aqui, não. Irmão, estamos juntos. Precisando, liga para mim. Tomou consigo. Tomou consigo, com força. Tomou consigo.
Não foi apenas um aperto de mão. Foi assumir a responsabilidade, colocando em risco a própria credibilidade por ele, defendendo ele. Deixa eu apresentar a vocês quem é Saulo. Eu vi, Jesus falou com ele no meio do caminho e tal, e falou, e apresentou aos apóstolos, vou levar você. Tomou a frente. Barnabé colocou a sua cabeça a prêmio pela segurança de Saulo. Tomou consigo, queridos, não é bom dia, você fica à vontade. Não, não, é você abraçar aquele que ninguém quer. Pensa naquele jovem, naquela mulher, naquele homem, que todos olham com desconfiança por causa do passado dele. Todos olham meio assim, será? Barnabé é aquele que senta do lado, chama para perto. Na mesma cadeira ali, cadeira com cadeira, eu acredito que Deus fez na tua vida. E o outro, mas olha, as pessoas não tenho credibilidade nenhuma. Na verdade, eles estão até com medo de mim. Mas eu acredito o que o Senhor fez na tua vida. Eu sei que Ele pode, eu sei que Ele fez. O Espírito da verdade. Barnabé entende que a graça é maior do que o histórico criminal de Saulo. Se não houvesse um Barnabé, queridos, para tomar Saulo, talvez nós não tivéssemos a epístola paulinas. Não haveria muita coisa. Se não houvesse um Barnabé que tomasse aquele consigo. Uma liderança sem a base no eu. Atos 11, 22 e 24 diz, quando a igreja de Jerusalém tomou conhecimento disso, a gente já viu o que eles tomaram conhecimento, enviou Barnabé a Antioquia para analisar a situação. Então logo chegou, ele viu que Deus estava por trás de tudo. Por esse motivo, se lançou à obra com eles, ajudando a permanecer firmes na fé para o resto da vida. Ele era um homem bom, cheio de entusiasmo, que confiava no agir do Espírito Santo. A comunidade cresceu e se fortaleceu no Senhor. Quando Barnabé chega em Antioquia e vê a graça de Deus sendo derramada, ele se alegra. Ele percebe que o trabalho cresceu. E em vez de centralizar, aqui a líder é ele. Centralizar o poder, ele viaja até Tarso para buscar Paulo. Muitos líderes hoje, queridos, sofrem de síndrome do brilho único, ou do brilho próprio. Querem ser a única estrela do palco. Tenho visto pastores nesse sentido. Tenho visto isso. Pesados, cansados, porque está levando tudo sozinho. O supra-sumo de Cristo. Isso é soberba, querido. Precisamos um do outro e ninguém aqui é dispensável. Ninguém é dispensável. Entrei ontem, não é dispensável. Hoje é meu primeiro dia, não é dispensável. Pelo que você está recebendo aqui, pela presença que vai te encher. Um abraço seu muda uma vida. Um sorriso seu. Eu preciso desesperadamente de Cristo. Eu preciso desesperadamente do meu irmão. Nós temos toda uma cidade para ganhar. Ninguém é dispensável. Ninguém não faz falta. Barnabé é do tipo de líder que constrói o palco para Cristo brilhar através de muitos. Não é para ele. E se alegra quando vê o trabalho crescendo, o reino avançando, famílias sendo curadas, fortalecidas. Você está treinando alguém? Você está treinando alguém? Ou aquilo que Deus te deu morre em você? Quem que você está treinando? Faça células, querido. Faça célula no seu trabalho, chame uma. Aí a pessoa vai perguntar assim, quantas pessoas tem na sua célula? Aí você diz assim, 2, eu e você. Eu e você. Faça célula. Conte o seu testemunho, aonde você chegar. Aonde você chegar. Conte o que o Senhor fez sobre a tua vida. O sucesso de Barnabé foi ser ultrapassado por Paulo.
E ele não estava preocupado com isso, nem triste com isso, pelo contrário. Ele respaldou um Saulo que foi transformado em Paulo e foi além dele. O ministério de Barnabé, queridos, o último ponto, é o da segunda chance. Atos 15, 35 a 41. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra de Deus. Mas não estavam sozinhos. Já haviam muitos mestres e pregadores na época em Antioquia. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar todos os nossos amigos em cada uma das cidades em que pregamos a palavra de Deus. Vamos ver como eles estão. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não concordou. Não queria levar alguém que desistira com facilidade, já na primeira dificuldade, e abandonaram na Panfilha. Os ânimos se exaltaram e, por fim, eles seguiram caminhos separados. Barnabé navegou com Marcos para Chipre. Paulo escolheu Silas e, recomendados pelos amigos, a graça do Senhor, rumo para a Síria e depois Sicília, a fim de levar uma palavra de ânimo todos daquela comunidade. Pastora, estava tudo tão bonito, um cobrindo o outro. Mas deixa eu te falar, o pau quebrou. O pau quebrou e a Bíblia não escondeu o conflito, não. O pau quebrou. Estamos aqui trabalhando junto, de repente, deu faísca. A igreja primitiva, querido, não é um conto de fada, é real. E a Bíblia não esconde isso. De um lado, Paulo, pragmático. Do outro lado, Barnabé, o restaurador. Por causa de João Marcos. Paulo quebrou. Barnabé leva Marcos para Chipre, Paulo não queria levá-lo, porque vacilou, abandonou na hora do aperto. Eu não vou andar com ninguém que na hora do aperto vai me abandonar, então ele não vai comigo. Mas anos depois, Marcos escreve o Evangelho de Marcos, que eu e você a gente lê. Quem é o seu João Marcos da atualidade? Que você desistiu, porque um dia deixou furo contigo. Quem foi? Que você desistiu. Não quero mais. Porque um dia deixou furo contigo. Quem é aquela pessoa que falhou com você e você riscou o nome dela definitivamente da tua lista? Barnabé nos ensina que pessoas são mais importantes do que projetos. As pessoas são mais importantes. Mas houve uma reconciliação. Dá glória a Deus aí. A Bíblia conta da reconciliação também. Anos mais tarde, Paulo reconheceu o valor de João Marcos, pedindo a Timóteo que trouxesse João Marcos, que era útil no ministério. A gente vê isso lá em 2 Timóteo 4:11. Ele diz o seguinte: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. Teve uma reconciliação, glória a Deus. O fim de Barnabé, querido. Ele morreu, mas o seu nome vive em cada pessoa que ele encorajou. Na história de cada um deles, até na nossa vida, até os dias atuais. A igreja hoje, Projeto Vida Portugal, eu quero hoje desafiar você a ser o Barnabé dessa geração. Identificar pessoas desprezadas ou em queda e que você seja aquele que chama para perto. Liga. Atos 11, 24 diz: porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé não fabricou essa bondade, não é uma bondade fabricada, não é isso. Era um canal do Espírito Santo de Deus. Ore primeiro. Peça ao Senhor, quem que o Senhor quer que eu fale essa semana? Quem eu vou abraçar essa semana? Não tente ser o bonzinho da vez. Ah, a pastora falou, eu vou... Não. Ore ao Senhor. Encha-se do Espírito Santo, como Barnabé o fez. É Ele que conecta as pessoas certas a você. É Ele que coloca na tua boca o que o outro precisa ouvir. Saia daqui com um nome já em mente. Um nome em que você vai ligar, encorajar, não fofocar. Quando ligar, como é que está lá na igreja? Ah, deixa eu te contar. Não, eu não liguei para isso.
Eu não liguei para isso. Eu liguei para plantar uma semente no teu coração. E eu sei que você vai ouvir essa semente. Eu liguei para orar com você. Porque o Senhor me trouxe você à mente. Eu liguei para fazer uma célula com você nessa semana. Porque o Senhor me trouxe você à mente. E quando Ele fizer, nós vamos glorificar junto. Quando Ele fizer na tua vida, nós vamos glorificar junto. A igreja hoje está sendo chamada a ser impulsionada pelo Espírito Santo, a viver um chamado, uma convicção que toca corações. Não moramos num país que você vê igreja para todo lado, avivamento para todos os lados. Mas moramos num país cheio de idosos, sozinhos, que precisa do meu e do teu abraço, da tua palavra. E o resultado, pastor, teremos a igreja cheia, se Ele quiser, mas o resultado está na mão do Espírito Santo de Deus. Ele conduz, Ele leva, e o resultado está na mão dEle. Sem bajulação, apenas com o Espírito da verdade, puro e simplesmente. Muitas vezes não vai haver aplausos, já vou te dizer, não vai haver. Nem sessão de autógrafo por você ter cuidado de uma vida. Não espere por isso. Mas faça por amor a Cristo, em prol do reino de Deus. A mesa está posta. Amém, Jesus. Mas eu separei aqui um pequeno texto só para lembrar vocês a importância da ceia. Por que cear? Importância da ceia. Pode sentar, igreja. É rapidinho, só para vocês terem o porquê tomar ceia. Eu botei aqui ponto 1, por obediência a Jesus. Ah, pastor, obediência a Jesus? Sim. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. Mateus 26, 26. Então, se você é discípulo, comam e comam. Pela memória da morte de Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então, lembrar a memória dele, tudo que ele fez, ele deu a vida por vocês. Deu a vida pela humanidade. 3, para proclamar a volta de Jesus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, não tem como. Você toma a ceia, você anuncia, Ele vai voltar. Teve a morte, mas Ele vai voltar. Senão não fazia sentido nenhum você estar aqui. Né? Então, Ele vai voltar. Proclamar a volta de Jesus. E uma coisa que eu considero muito importante também, a comunhão da igreja, ser um em Cristo. Quando pedimos a bênção do Senhor sobre o que bebemos, do cálice do vinho, da mesa do Senhor, isso significa que todos quantos bebem dele estão participando juntos da bênção do sangue de Cristo. E quando partimos os pedaços do pão para comer juntos, ali isso mostra que estamos participando conjuntamente benefício do seu corpo. Não importa quantos sejamos, todos nós comemos do mesmo pão, demonstrando assim que todos somos partes do corpo único de Cristo. Então, quando você vem à mesa e come do único pão, o mesmo sangue, o mesmo pão, você é um. Você está em comunhão com o seu irmão. E a gente tem aqui na igreja o costume de não deixar ninguém sozinho. É hora de comunhão. A mesa, meu sonho, eu falei até com a pastora essa semana. Sabe o que era o meu sonho? Era estar aqui no dia da ceia, fazer uma ceia mesmo, com alimento, botar a mesa aqui, todo mundo sentado em volta da mesa e fazer um almoço. Se fosse à noite, seria uma janta, mas estar aqui em comunhão. Isso é comunhão. Nós amamos isso. Isso é comunhão. Estar junto na mesma mesa. A mesa é importante. Por sermos perdoados pelo sangue de Jesus, outro ponto da mesa. Ele traz o perdão. A ceia traz o perdão dos seus pecados. Porque está lá, em Mateus 26, 28. Isto é meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos,
para perdão de pecados. Então, nesse momento, não sou eu que estou perdoando pecados de vocês, quem sou eu? Mas a palavra diz que Ele perdoa os seus pecados. Então não deixa o acusador ficar, não, eu não sou digno. Não, você é digno sim. E por último, devemos agradecer ao Senhor pelo sacrifício e pela vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu acho que diante dessas 6 razões, se você não participar da ceia, fica difícil. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencendo.